Falei pra vocês que desde 2012 eu crio conteúdo na internet, mas eu nunca falei pra vocês quanto que eu faturei desde 2012. E a resposta é R$0. Quando chegou em 2022, eu precisei fazer uma transição de carreira para garantir a minha sustentabilidade financeira. E quando chegou em 2025, este ano, eu me matriculei na pós-graduação em Creator Economy. E isso tudo não é só para fazer o meu jabá, mas se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, Jefferson Paixão com 2 Fs e 2 X. Mas eu contei essa história toda pra gente falar que diploma não paga boleto, mas profissionalização sim. Então, a criação de conteúdo, ela deu voz e oportunidade para muitos que não tiveram acesso à educação formal ou superior. Mas agora o desafio é transformar essa potência criativa em negócios. E aí, bora estudar Creator. Eu não estou preparado, vocês não estão preparados, porque nesse palco, nesse painel, nós teremos como mediadora a dona e proprietária da Creator Economy brasileira, Rafaela Lotto! E minha chefe também, né, pessoal? E aí, para completar esse palco, a gente tem também Renata Alcade, que é a coordenadora da pós-graduação em Creator Economy da SPM. Uhul! Ó, tem condições especiais para quem fechar a pós hoje lá, hein? Usa o meu cupom Jeff15, é isso. E aí, bora chamar aqui também Creator, sócio e proprietário do Creators Boost também. Eu quero que vocês deem uma salva de palmas para Arthur Neves. Maravilhoso! E agora, gente, eu saí de casa iludido, pensando que eu estava bem vestido. Mas vai subir no palco aqui alguém que está muito mais bem vestida, que tem um sorriso muito incrível e que é a nossa querida, maravilhosa CEO da Sato Hall Empreendimentos Artístico, Karina Sato! Linda! Arrasem! Pera, a Mari, faltou a Mari. Mari, desculpa. Gente, olha só. Foi tudo combinado. Mari Krieger. Quem aqui já ouviu falar de Mari Krieger? É sobre isso. Eu tava saindo porque dispensa apresentações. Vou ler agora, tá? Somente porque merece. Criadora de conteúdo, formada em biologia, divulgadora científica, maravilhosíssima. Suba esse palco, por favor. Linda! Perfeita, 0 defeitos. Cumpri minha formalidade. Gente, ó. Que papo. Vocês estão gostando do Summit, gente, tá? Legal? Show. Os brindes estão bons, né? Essa cola tá até pesada. A gente ficou pensando nesse painel um pouco também... bom, eu sou uma criança dos anos 80, né? E aí, quando você chegava perto ao tempo de fazer faculdade e tal, era assim, ó, talvez se fizer uma faculdade, show, você vai ter emprego, lindo, escolhe aí, advocacia, sei lá, medicina, tal e tal. E, bom, não preciso dizer para vocês que hoje ter o boleto, ter o diploma, só pelo diploma... Primeiro que assim, ó, a gente sabe que qualquer profissão hoje exige que você seja um pouquinho creator. Mas também, quando a gente tem um diploma e a gente pode falar sobre este assunto que nós aprendemos, também pode nascer uma profissão que não nasceria se não existisse a Creator Economy. Então, só que a gente, sendo creator, tendo diploma, não tendo diploma, começando onde a gente tenha começado, a gente está vivendo um mercado que a gente está vivendo enquanto ele acontece. Como é que a gente aprende quando não tem ninguém para ensinar? O que a gente tem que saber para operar nesse mercado maluco? E a gente está com esse assunto assim, sempre... Na UPix a gente tem um programa de aceleração que existe desde 2017. Sabe como ele nasceu? O Bradesco falou para a gente, olha, eu contrato a galera, eles não sabem... Não tem nem CNPJ, a gente precisa profissionalizar essa galera. E a gente foi evoluindo esse programa de aceleração. O Arthur é uma cria desse programa, e hoje ele é sócio nosso lá no Boost. Porque a gente sabe... Só que a gente foi aprendendo... Se a gente olhar a primeira matéria que a gente fez, na primeira aula que a gente fez para hoje, mudou muito, porque todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova. E aí a primeira coisa que eu queria já, nesse universo em que talvez o diploma sozinho não
não sirva para muita coisa, porque nada está garantido como estava lá nos meus anos 80. Eu queria começar fazendo uma pergunta primeiro para a Mari, porque ela é justamente esse exemplo que eu dei de alguém que fez um diploma. Talvez quando você entrou lá na sua faculdade de biologia, você tenha pensado em algumas coisas que te disseram que os biólogos fazem. Corta para... Você está num evento da Creator Economy. Vestida de bactéria na internet. Vestida de bactéria na internet. Os seus professores devem olhar para você e falar: é essa menina mesmo? Me conta, assim, o que o seu diploma fez por você e o que ele não fez? Cara, o meu diploma literalmente salvou a minha vida. Assim, eu falo muito para as pessoas que eu pensei em desistir em todos os semestres. É normal, tá? Quem está fazendo faculdade, gente, é normal pensar em desistir todos os semestres. E que bom que eu não desisti. Na verdade, eu me formei em biologia em 2013, há bastante tempo atrás, e eu não segui a carreira. Eu cheguei a entrar num mestrado, que é o caminho meio natural de quem faz essa carreira, principalmente dentro da área das ciências biológicas. Parece que estão dando air fryer. Deve ser alguém que ganhou air fryer. E eu cheguei a entrar num mestrado, mas eu abandonei esse mestrado para seguir uma carreira de DJ. E em 2020 a minha agenda foi toda cancelada por causa da pandemia e foi o diploma que eu tinha guardado na gaveta que salvou a minha vida. Porque eu comecei a fazer os vídeos com as coisas que eu lembrava da época da faculdade e fui começar a entender esse mercado da Creator Economy, fui entender o que era um influenciador, o que era um criador de conteúdo. E, gente, se não fosse meu diploma, eu não sei o que eu teria feito, porque eu não sei fazer dancinha, eu não sei fazer Get Ready With Me, eu não sei fazer tutorial de maquiagem, eu só consumia aqueles conteúdos e eu pensava, cara, que legal, o que eu faço, hein? Onde é que eu me encaixo aqui? E eu pensei, cara, eu vou começar a contar as coisas que eu lembrava da faculdade e... Então, foi literalmente isso, assim. A biologia, ela me mudou como pessoa. Eu nunca me desconectei completamente da ciência. Eu sempre fui eu sou uma eterna nerd, CDF, interessada por ciência. Mas, na carreira profissional, literalmente, o meu diploma foi o que mudou e salvou a minha vida. E, hoje em dia, tudo isso que está acontecendo na minha vida é só porque eu não desisti da minha graduação lá em 2008. A gente é muito feliz de falar que você é creator, assim. Que eu acho que sobe o nível do que é creator. Eu acho que a gente tem muito um mercado que olha para creator com talvez futilidade, né? A influência como uma coisa fútil e você, olha só. Olha que tipo de creator que a gente tem, entendeu? Não, quando eu me apresento como influenciadora, a pessoa já faz um... E eu, não, mas calma, eu sou formada em biologia e... É isso. Calma, deixa eu te explicar, só um pouquinho. E eu sou uma grande entusiasta, na verdade, de que todo mundo que tem alguma coisa para ensinar esteja na internet ensinando, justamente para a gente mudar esse cenário, né? Sim. A influência digital não precisa ser só sobre cupom e look do dia. E tudo bem quem faz isso, eu acho incrível, eu consumo, adoro. Mas eu acho que a gente tem que estar ocupando esse espaço também, sabe? A gente tem que estar aqui ensinando e falando sobre ciência, e não só as ciências biológicas, as ciências humanas, a história, a geografia e tudo mais. Eu sou uma grande entusiasta da profissão criador de conteúdo, assim. Quando alguém me fala que está pensando em começar a fazer vídeo, eu falo, faz, por favor, vem com a gente, vem que a gente está precisando. Vai lá. Agora, eu vou nessa ordem assim, tá? Para mais fácil. A Karina, para quem não sabe, Karina Sato... Né? Você lembra quem? Sabrina Sato. Você acha que ela cuida só da carreira da Sabrina Sato? Não, deu uns 80 mil pessoas da empresa dela, vários creators, que também são creators que têm diversos tipos de negócio. Um dia a gente estava conversando e você estava comentando que alguém veio te perguntar se deveria ou não comprar uma casa, investir, financiar e tal. Pensando no creator e hoje no seu time, o quanto você acha que eles têm de necessidade de aprendizado? Para além do que eles... Parece que nasceram sabendo, né? Porque a criatividade está lá. O que você acha que falta de ferramenta? Ou que coisas que ajudariam e ajudam quando essas pessoas aprendem? O que você vê? A Sato, ela existe há 22 anos. Então, a gente começou lá no offline. E o que cada um faz hoje, os artistas, hoje os influenciadores, os creators que nós temos vários segmentos lá dentro. E eu acho que é muito isso, assim, de você juntar o conhecimento, né, que a pessoa tem com a linguagem creator, a aprender a se comunicar, a se colocar. E a gente incentiva muito essa questão para eles, porque hoje tem vários nativos lá dentro, mas vou dar um exemplo. A Sabrina, a Tice, Mariana Rios, Débora Seco, essas artistas que nós cuidamos, elas não vieram
dessa era, mas elas entraram no bonde e souberam o momento também de subir e continuar, e também ficam, como todos nós, buscando o tempo inteiro encontrar o seu caminho, construir sua comunidade, estudar ali o que está dando resposta, o que não dá. E o que eu falo muito para elas hoje, para as artistas, porque lá a gente também tem bem segmentado. O que eu falo para elas é a mesma coisa que eu sinto também para um bancário, para um advogado, para um dentista, independente da área que você esteja. É que hoje eu acho que a influência, ela não é para a gente não prestar atenção só naquele feed, naquele post, ou naquele ROI, mas a gente entender que ela vai para a prateleira, né? E que é um ecossistema muito maior. A gente pode começar ali, mas a marca delas, a influência mesmo, ela é baseada na confiança. Então, eu acho que se você tem 1.000 seguidores, 100.000 seguidores, 1 milhão, você tem que entender que o que é mais importante é a forma que você vai se comunicar e a confiança que você vai passar. Porque é isso que vai fazer com que você tenha essa credibilidade, essa constância, né? E solidez também no que você está fazendo, para não ficar, que a gente estava falando de fútil, né? De alguma coisa que descredibilize o mercado. E que é difícil, e talvez também tentador, talvez fazer o que tá ali, o Sim, fácil, o que todo mundo está fazendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por muito tempo, a gente não tinha no casting, o nosso casting, como são pessoas que estão há mais de 20 anos no mercado, foi depois que a gente foi abrindo a SR Digital, para abrir para influenciadores, tudo. Elas não... Hoje elas são mães, e elas falavam para mim, cara, eu não me sinto bem em fazer dancinha. Eu falei, não faça, né? Não faça. Eu quero ter um TikTok, mas eu não quero fazer isso. Aí eu falava assim, mas seus textos são tão bons, por que você não vai lá e fala? Né? E aí, eu acho que é isso, é você encontrar o seu lugar. Você não precisa entrar em todas as ondas, né? Que é o desespero, a gente fica olhando o que o outro está fazendo. Eu acho que é encontrar o seu lugar ali também. É difícil. É difícil. Aprender, e tudo que a gente aprende no dia seguinte já desaprende de novo, porque mudou tudo. Rê, bom, a Renata é doida, né? Porque resolveu fazer uma pós-graduação de Creator Economy depois que sentiu que o pessoal da graduação lotava todas as aulas, as turmas das disciplinas eletivas de Creator Economy. Falou, acho que tem coisa aí, porque tem um mercado, e a gente que contrata no mercado, a gente precisa de muita gente que saiba. Mas vocês, e eu acho que foi uma decisão muito madura, de entender que o mercado não precisa só ensinar o creator, mas que precisa preparar o ecossistema inteiro para trabalhar com ele. Conta aí, da onde veio e como você sente que a SPM está preparando as pessoas para o mercado, que, sim, que bom que estão sendo preparados, né? Mas da onde nasceu isso aí? A primeira ideia de vamos fazer uma eletiva e depois disso ir evoluindo é uma resposta do mercado? Não tenho a menor dúvida que seja. Então, no primeiro momento, na graduação, né, eu recebia vários sinais dessas pessoas que são nativos digitais dizendo: Rê, a gente enxerga, eu me enxergo trabalhando como influenciador, eu me enxergo trabalhando na Meta, eu me enxergo... E aí se pergunta para esses alunos e fala assim, o que é mídia para você? Eles não falam mais TV, revista, outdoor, com todo respeito às mídias, que são as mídias que eu entendo ainda o quão relevantes. Mas eles são nativos digitais. E aí eu falei, tem um sinal aí que a gente precisa prestar atenção, um movimento, uma pauta muito quente e que a gente precisa participar dela. Nasceram as eletivas de Creator Economy com fila de espera. Falei, meu Deus, tinham vários curiosos, mas tinha muita gente entendendo isso como negócio. E aí, daí eu falei, putz, eu preciso fazer um 360. Até que a Fred, que é a nossa diretora na pós-graduação, falou, Rê, está mais do que na hora da gente pensar nesse tema como pauta da pós-graduação. Então, a primeira coisa que eu fiz, pessoal, na realidade foi, ela me deu um desafio. Você precisa ter dois parceiros de mercado que validam o DNA da SPM e que validam o que a gente pensa da Creator Economy, que é muito mais voltado para o business. Eu não podia ter escolhido melhor, né? Eu escolhi a Rafa Lotto, daí o Pix,
e a Karina Sato, da Sato Raal, porque eu acredito demais no legado e na forma como elas conduzem esse ecossistema profissionalmente falando. E aí me chama muita atenção uma fala que a Mari soltou aqui, falando, quando alguém falou, mas você é influencer, você falou, não, eu sou bióloga. E é muito sobre isso, porque é um mercado que movimenta bilhões. Está na hora dele se tornar uma profissão. Está na hora dele ser validado como uma profissão. Está na hora dos creators se sentirem reconhecidos, não apenas por gravar conteúdo ou fazer uma gracinha, que é assim que as pessoas falam. Está na hora das pessoas entenderem o quanto as plataformas movimentam os hábitos de consumo. E é para falar de todos esses players que jogam esse jogo que a pós-graduação nasceu, muito da intenção de profissionalizar a área. E você ou qualquer creator falar assim, eu sou influenciadora sim, tá? Também sou bióloga, mas sou influenciadora sim. Então é muito desse viés que nasceu a pós. O lado maduro que tem. Sem dúvida. Eu acho que aqui no Summit a gente também tenta muito trazer isso. Cara, não é brincadeira. Olha os nossos patrocinadores. Gente, tem Magalu, Amazon, Mercado Livre. Cara, não é um mercado de um monte de gente fazendo dancinha. E a gente precisa de gente pronta para todos os lados, para todos os lugares. E ninguém vai estar pronto se alguém não levanta a bandeira assim, vem aqui que eu ensino, vamos laçar esse povo aqui do mercado. E vamos criar uma pós-graduação. E eu acho que outras coisas que isso deriva. Mas, assim, vamos olhar para o lado sério, um pouco fútil e do negócio. Né? E vamos para o Arthur, que você é jornalista. Por formação. É creator. Hoje é nosso sócio e muito do seu papel, acho que o nosso convite para você fazer parte do Boost é porque a gente sabe que o creator tem muita dor que a gente pode transformar em conhecimento e aceleração. E eu queria que você contasse um pouco disso, assim, até da sua própria jornada, do que você foi buscar aprender. Porque eu até brinco com você, assim, se tem um evento, se tem uma aula, se tem um curso, o Arthur vai. Ele é o cara maluco por aprender. E essa jornada, assim, beleza, saí pronto do jornalismo e agora eu tenho... Não é bem assim. Aí na Creator Economy nada a ver com o jornalismo tradicional. Eu acredito que a criação de conteúdo, por ter uma barreira muito baixa, às vezes a gente começa num lugar intuitivo e esse lugar intuitivo, às vezes acaba fazendo coisas que não são tão relevantes, vai ficar na dancinha e tudo, mas a partir do momento que nós criamos algo que percebe que pode ir por um caminho de relevância e quer que seja sustentável, opa, deu números, mas tá, como que eu faço grana com isso? Até o momento a gente não tinha ninguém que falasse assim, vai por esse caminho, por esse, aí o Pix surgiu trazendo mais esse lugar de criadores. Vocês podem ser empreendedores e foi o que me despertou. O Creators Boost foi o que, de repente, eu falei, caraca, existem outras possibilidades além da Publi e além do AdSense, então deixa eu explorar essas possibilidades. Ao mesmo tempo, comecei a me aprofundar isso em curso de empreendedorismo, de gestão financeira e como que funciona para fazer comercial e venda, porque se a gente for só no lugar do intuitivo, do criativo, da paixão, é ótimo, funciona até a página 2, que aí é uma empresa e tem que ter dinheiro. Então, o Boost, quando a Rafa chamou, a gente já pensou, peraí, o criador tem coisas que às vezes eu vou ser muito bom, mas talvez a Isa não vai ser tão boa assim. E aí, ter no Boost cursos diferentes em que cada criador pode se especializar exatamente no que está precisando se desenvolver, foi a nossa estratégia agora com o Creators Hub. Então, tem desde gestão financeira para o criador que tem dificuldade e para outra pessoa que, às vezes, sabe contar uma história muito boa, mas não sabe uma configuração de iluminação e quer melhorar a qualidade da entrega. Então, a parte de legislação, a parte de interpretar contrato, a gente vai colocar agora o curso. Então, é importante a gente entender onde estão nossas deficiências, se desenvolver para que realmente seja um rolê sustentável no longo prazo. É maravilhoso. Assim, a intuição te leva até um pedaço do caminho, né? Agora, a Rê falou um pouco disso, tipo, você tem que se explicar também, sou bióloga. Agora, do outro lado, os seus amigos biólogos, você também tem que se explicar de outra forma. Porque eu imagino que... E eu escutei isso já, por exemplo, o Michel Coforado, que ele é um antropólogo, e aí ele meio que, assim, a academia falou, um antropólogo blogueiro. Né? Então, também tem esse outro lado, assim,
não é menos, é diferente, mas é o seu conhecimento como bióloga que está fazendo a sua profissão. Você podia estar fazendo outras 1000 coisas, você podia estar lá no Projeto Tamar. E como é essa relação com quem da sua profissão não foi por esse caminho, que acho que é a maioria, né? Sim. De uma forma muito curiosa, assim, a minha universidade, os meus professores, o programa de pós-graduação e tudo mais, me abraçou muito, assim. Eles me convidaram já para palestrar, eu já fui lá dentro da entrevistas e tudo mais. E eu acho que justamente porque eles perceberam que seria uma forma de conversar com os jovens sobre não saiam da graduação, né? Porque eu acho que tá rolando muito, né? As pessoas não quererem fazer faculdade ou abandonarem a faculdade porque vêm criadores de conteúdo, influenciadores ganhando dinheiro sem precisar de um diploma. E daí eu venho com essa vertente que é o diploma com a criação de conteúdo. Sim. Então, na verdade, a academia que a gente fala, né? Que é essa vivência acadêmica, abraçou muito o meu perfil, assim, porque eles acham que é uma forma bacana de dizer para as pessoas, tem como vocês se formarem e usarem o diploma de vocês para estar criando um conteúdo bacana na internet. Né? Os meus amigos biólogos brincam que eu e a Ana Maria Braga somos as únicas 2 biólogas que ganham dinheiro no Brasil. Então, é muito mais nesse tom de tipo, poxa, eu também queria. Sabe? Eu não tive a coragem de começar, porque eu, além de ser bióloga, eu tenho uma formação como atriz também, né? Eu tenho uma formação para TV e cinema, então eu tive uma facilidade para começar a criar conteúdo, né? Então, na verdade, os meus colegas que formaram comigo, todos eles pensam, putz, eu queria também, me ajuda, vamos fazer, me coloca para fazer um vídeo junto, né? Ou, não, eu queria, mas eu não tenho essa expertise, eu não tenho tanta facilidade com câmera. Então, por incrível que pareça, tanto a galera que se formou comigo, como a minha faculdade e outras faculdades também, se mostraram muito carinhosos com o meu trabalho e com o olhar de, não, eu acho que a gente pode trazer ela para conversar com a galera e dizer, não, olha que bacana o que você pode fazer com o seu diploma na internet. Acho que os biólogos podiam falar com os antropólogos para não pegarem tão pesado assim com o Michel, então, porque com ele foi diferente. Cá, você estava falando, né, dessa diversidade do que as pessoas precisam aprender, e você comentou assim, tipo, a mesma coisa que um médico, um advogado não tem desafio. Você é advogada. Sim. E eu imagino que você é um pouco creator. Você também produz conteúdo. E eu queria ver a sua visão, assim, o quanto você consegue praticar aquilo que você sabe que precisa, que é, eu tenho que ser advogado, a CEO da empresa, eu tenho que resolver, tenho que ser mãe, e eu preciso criar conteúdo um pouco. E você se desafia a fazer isso? Você procura formas de aprender também? Ou você... Eu me desafio muito, mas assim, eu não faço nem 10% do que eu aconselho, né? Gente, mas voltando aqui na Mari, mas a Mari também é completa, ó. DJ, atriz, bióloga, não tinha como não virar creator. Gente, não é? Multitalentosa, né? Mas assim, eu não utilizo nem 10% do que eu recomendo. Eu sou uma pessoa super tímida, nunca tinha falado em público até a pandemia, super travada, aquela timidez de levar falta na escola por não ter coragem de falar presente, né? Então, assim, e a Sabrina pegou toda a cara de pau da família. Meu irmão é pior que eu. Só que o que eu senti depois de um tempo? Estavam tendo muitos eventos, muita coisa sobre o mercado. Eu via, eu ouvia e eu falava assim, gente, eu também entendo disso. Eu também quero participar. E aí, quando eu recebi os convites, eu sempre agradecia. Depois que eu fui no primeiro, eu falei... Pronto, agora tirei o lacre, né? Vou nos que eu achar que vale a pena, assim, porque também a gente tem que circular, é hora da gente fazer negócio, da gente conhecer gente legal, né? Todo mundo que está aqui hoje veio com a mesma intenção, né? De se atualizar, de conhecer gente, de respirar essa energia da Creator Economy. Então, eu acho que é uma coisa que... E também eu, por ser advogada, que a gente estava falando dessa questão da profissionalização de tudo isso, isso é uma coisa que eu sempre, quando a gente começa a trabalhar com um talento novo, seja um influenciador nichado, um micro, um médio, todos, a primeira coisa que a gente fala é dessa questão da formalização, né? Abrir empresa, se organizar contratualmente, tudo isso, porque senão a pessoa começa a fazer, começa a ganhar. Que é 1 milhão para quem não se organiza e gasta 1,5, né? Então, assim, é muito disso. Assim, eu sempre orientei muito essa parte jurídica e o advogado ele sempre vê o problema antes. Então, eu acabei unindo essas pontas, né?
Hoje, o que eu acabo comunicando mais nas minhas redes é mais sobre o trabalho mesmo. Mas eu acho que a gente precisa, como agente e quem está lá atrás, justamente dar essa orientação, ensinar eles a se planejarem, né? Sugerir os bons cursos. Como eu te disse já várias vezes, o Pix é uma referência. Assim, o mercado existe porque você foi corajosa lá na frente e deu as caras e profissionalizou todo mundo. E não dava mesmo para ter feito após, né, Rê, sem você estar lá. Então, e isso. Sabe que, já emendando na conversa para a Rê, a gente fala muito disso, que tem um lance de empregabilidade, né, de você conhecer esse mercado. Porque você pode ser advogado, você pode ser o que for, e saber entender a Creator Economy vai te fazer aumentar a sua empregabilidade. Muito, porque assim, até eu vejo, assim, muitas vezes a gente tem um volume de contratos no escritório que eu não consigo revisar todos, e quando a gente precisa terceirizar para os escritórios, eles não entendem nada. A gente tem que sempre ir nos mesmos que já entendem do assunto, porque se você pegar um advogado que entende de lei e contrato e não entender do mercado, você vai ficar uma semana passando cláusula com ele, né? Exatamente. E aí eu vou jogar para a Rê que eu acho, e talvez seja uma aposta, você me confirma ou não, que essa sua eletiva Creator Economy deveria estar em todos os cursos. Olha eu dando trabalho aí. Faz todo sentido. Eu sempre brinco assim, né? Eu falo, meu Deus, quando que o MEC vai dizer que isso é uma pauta que precisa estar na grade curricular, na matriz curricular de um aluno? Que vale o parênteses, está como uma eletiva, porque a SPM é antenada com o mercado e colocou isso, independente do MEC pedir que isso esteja ou não, né? Exatamente, porque acho que todo mundo aqui deve saber que o MEC ele tem diretrizes. E tem que seguir as diretrizes. E ainda não existe, dentro dessas diretrizes, uma lacuna específica para falar de Creator Economy. Então, ela é implícita no audiovisual, ela é colocada numas brechas, né? E aí, dentro da escola, tem essa função das eletivas, né? Do aluno escolher, diante de um cardápio de opções, aquilo que ele quer como atividade complementar à formação dele. Quando eu vi, eu pensei que eu ia ter uma turminha aí de 50 alunos. Quando eu vi, eu tenho 4 de 60 com fila de espera. Então, assim, tem muito curioso, quer saber do que se trata? Tem. Tem muita gente que pensa que é só oba-oba? Tem. Mas tem muita gente que já entendeu que, se não souber como é que funciona isso, pode perder muitas oportunidades. E não de você pegar uma câmera e virar um creator, não. Mas, no mínimo, de você saber jogar o jogo, sabe? Sim. E eu acho que, aliás, uma ressalva que foge um pouquinho dessa pergunta, mas eu preciso falar, tá, Rafa? No começo, quando eu fui provocada a entender esse mercado, porque se vocês disserem para mim assim, poxa, mas você entende tudo. Não, eu entendo até hoje, porque amanhã já mudou tudo e eu tenho que começar tudo de novo, né? Mas tem uma coisa que eu tenho que falar e não é querer levantar, não, mas é a verdade. Foi que, quando me provocaram, eu falei, meu Deus, eu preciso entender desse rolê. O que eu faço? E quando eu digitei Creator Economy, tudo que aparecia para mim era a YouPix. A YouPix, é verdade, é alimentando todas as pautas, trazendo dados, até para me dar segurança de que eu estava pisando num território fértil. Sim. Né? Porque, afinal de contas, nós somos uma referência em educação, a SPM, e eu não posso brincar com uma marca que existe há 75 anos e eu estou chegando aí e não dá. Então, eu tinha que realmente provar dentro da escola que isso é um negócio. Então, muito obrigada, porque você ajudou bastante nesse processo, Rafa. Arthur, você tem um desafio de resumir em 2 minutos, senão Cavalo e Panda vão xoxar a gente aqui. Ainda bem que não sobrou para mim isso. Mas vai ser bom. Quem é creator aqui? Tem um Reels para você fazer agora. 1 minuto e 30. Reels, 2 minutos. Vai. Ainda bem que eu deixei para o creator. Valendo. O que você diria para o creator, na jornada dele, de quem está começando, assim, ó, a trilha, o que buscar aprender? Faz assim, uma grade assim, tipo, o que eu recomendo que você aprenda em 1,34, porque eu já gastei 30? Primeira coisa, gestão de fluxo de caixa, porque 90 dias ficar refém disso não vai dar certo para quem trabalha mais com publicidade. Segunda coisa, comercial, aprender a
escutar as empresas para além da publicidade, entender a necessidade delas e desenvolver projetos que atendam outras necessidades que não sejam só o vídeo e a publi e o combo de stories. E saber vender isso, então, vender realmente, desenvolver projetos, entender, pô, eles estão precisando, de repente é de uma solução de biologia aqui que eu posso apresentar para eles e que nem necessariamente vai ser a minha publi. Então, o que eu posso fazer de projeto e aí sim associar minha marca pessoal? Então, entender nossas forças, vender nossas forças e entrar no Creators Hub, do Creators Boost e consumir os cursos que aí é de financeiro, é de gestão de marca pessoal, é de tudo que envolve a Creator Economy. E assim como eu tenho coisas a desenvolver, cada um vai ter suas particularidades e aí entender a sua. E estudar muito, 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 muito. Como um bom creator, já deu a publi. Já fiz a publi. E foi isso, orgânico. Não, é aqui. isso. Seja no Creators Boost, onde você quiser aprender. Hoje acho que é um espaço... A gente pensa o Summit para que vocês aprendam também, saiam daqui inspirados, provocados. É uma pena que esse papo não possa durar horas. Sei que vocês têm muito a ensinar, a gente tem sempre muito a aprender. Obrigada.